Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 14 de maio. Uma pesquisa revela que de cada 5 famílias de Brasília, uma não se alimenta direito por falta de dinheiro. Voltamos hoje à região da Cracolândia de São Paulo para falar sobre o atendimento médico aos usuários de drogas. No Rio de Janeiro já são 4 dias de tiroteios por conta do conflito entre traficantes num morro da Zona Norte. E ainda, morre em Pernambuco o cineasta Breno Silveira, que dirigiu grandes filmes do cinema brasileiro, como Dois Filhos de Francisco e Gonzaga, de pai para filho. É agora no Brasil TV. Brasil TV de hoje começa falando que 1 em cada 5 famílias de Brasília está em situação de insegurança alimentar quando os moradores não se alimentam o suficiente por falta de dinheiro. Esse dado faz parte da pesquisa distrital por amostra de domicílios da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a Codeplan, que mostrou também que, pela primeira vez, detalhes sobre identidade de gênero e sexualidade dos brasilienses. Moradores de 31 mil domicílios foram entrevistados por pesquisadores da Codeplan entre maio e dezembro do ano passado. Foi assim, nesses 7 meses de levantamento, que os pesquisadores conseguiram traçar um perfil socioeconômico do brasiliense. As respostas são autodeclaratórias. Vale a forma como o morador se vê. Ela permite a gente identificando demandas para o serviço público, a gente identificando o perfil socioeconômico da população que mudou relacionado à mobilidade, relacionado à educação, à saúde, à escolaridade, aos bens de serviço de consumo. Então, a gente pode, com essa pesquisa, fazer esse acompanhamento do perfil da população. Segundo a pesquisa, o DF tem 3.010.881 moradores. 52% são do sexo feminino. E a idade média dos brasilienses é de 34 anos. E apesar de ter atraído pessoas de todo o Brasil nos anos iniciais, o DF já é composto, em sua maioria, por pessoas nascidas aqui. A pesquisa revelou que 55% dos moradores da capital são, de fato, brasilienses. Para quem veio de fora, Minas Gerais é o estado que mais trouxe moradores. 15% dos entrevistados vieram de Minas para cá. Mais da metade da população do DF se declarou preta ou parda, 57%. Mas entre os moradores com salários mais altos, apenas 38% se declararam pretos ou pardos. Entre as pessoas com salários mais baixos, pretos e pardos representam 68%. Quase 70% da população do DF frequenta instituição pública de ensino e apenas 32% dos brasilienses têm plano de saúde, empresarial ou particular. A pesquisa revelou ainda que os animais de estimação estão presentes na maioria dos lares do DF. Cerca de 32% têm cães, 1 ou mais. 11% das casas têm gatos e 5% têm aves. Pela primeira vez, a PEDAD avaliou a insegurança alimentar, que é a falta de acesso a alimentos e nutrientes em índices satisfatórios. 21% dos domicílios estão em insegurança alimentar. Os moradores declararam que comeram menos do que deveriam por falta de dinheiro. Também há casos em que os brasilienses pularam refeições, também por falta de recursos financeiros. Esses formam 26% dos que estão em insegurança alimentar. Outra novidade foi a pesquisa sobre a população LGBTQIA+. 3,8% dos moradores do DF responderam que são gays, lésbicas, bissexuais ou trans. É evidente que existe um tabu cultural, é evidente que é autodeclaratório, isso pode afetar um pouco ali na amostra, mas como a gente não tem paralelo, é impossível a gente ter um diagnóstico sobre subnotificação, porque não há correlato nas pesquisas. E a disparada do preço da soja está pressionando não só a inflação do óleo de cozinha, como também a do frango e da carne, que também sofrem com os aumentos por causa da ração dos animais. Do frango inteiro, tá indo só o pé. Tá tudo caro, tudo caro. E na base do jeitinho, aos poucos, seu Roberto tá dispensando a carne e o óleo de soja. Eu tô usando mais a Tocim,
Porque o toucinho eu aproveito o torresmo para poder substituir a carne. E ainda tem a gordura ainda. Tem que ter criatividade, senão não aguenta não. Frango e óleo, 2 alimentos que estão pesando além da conta para os brasileiros, com altas acima da inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, o preço do óleo de soja teve alta de mais de 30% e o frango em pedaços de mais de 20%, de acordo com o IBGE. A responsabilidade pelo preço nas alturas, segundo a FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, é do cenário econômico. Devido à pandemia, a gente teve aí alta nos preços da soja no mundo inteiro. O sul da Ásia, a China e aquela região começou a comprar mais soja do Brasil e pressionaram os preços para cima, né? Com esse abastecimento grande desses países, o mercado todo mundial joga os preços para cima e todos os produtos derivados, como o óleo de soja, por exemplo, fica mais caro ao consumidor final lá na ponta. O produtor rural diz que também está penando lá na lavoura. 1 tonelada de adubo ano passado custava aí R$ 1.800, hoje está sendo praticado em torno até de R$ 8.000. Isso impacta diretamente nos custos da nossa produção. Neste restaurante, a oferta de alimentos fritos foi reduzida e o consumo de óleo de soja caiu pela metade. O comerciante também fez permuta com uma empresa que recolhe o óleo utilizado e faz sabão. Isso é uma economia que, por restaurante, também é para o meio ambiente legalmente sustentável. E a gente fala agora do saque do FGTS extraordinário de R$1.000. O calendário foi definido pela Caixa Econômica Federal. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril já pôde fazer o saque. Hoje o dinheiro foi liberado para quem nasceu em maio e assim segue até 15 de junho para quem nasceu em dezembro. O saldo disponível pode ser consultado por todos, mas a retirada e a movimentação do valor seguem o calendário estabelecido pela Caixa. O saque vai poder ser feito até o dia 15 de dezembro e o dinheiro que não for retirado volta para o FGTS. Pelo aplicativo Caixa Tem, o valor pode ser movimentado para o pagamento de boletos e transferência bancária sem precisar sacar. E desde a operação policial na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, na última quarta-feira, o número de dependentes químicos que busca ajuda e tratamento aumentou. São usuários de crack que querem começar a luta para abandonar o vício da droga. Essa imagem reflete bem o drama de centenas de usuários de drogas. Esse homem veio hoje de manhã até o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que fica próximo à região da Cracolândia. Ele é um de mais de 160 pacientes que chegam até o local diariamente em busca de tratamento. São casos como o do Lucas. Ele faz um tratamento terapêutico no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial da Prefeitura, de segunda a sexta. Hoje ele saiu do albergue e veio para o chamado Cratode. Mas ele não quer atendimento. Em meio a pensamentos vagos, ele conta que quer apenas ficar longe dos locais onde pode conseguir drogas facilmente. Eu entrei no crack muito cedo, com 18 anos, e fui internado e vim parar na situação hoje que eu vivo aqui em São Paulo. Tô ainda, de vez em quando não uso, mas agora eu já tô caindo numa realidade onde que quando você começa a ficar perto de alcançar o que você realmente queria, as possibilidades do lugar que você se encontra, ou até mesmo que nós enfrentamos na rua, começa a se fechar. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de dependentes químicos em busca de tratamento aumentou cerca de 23% desde a operação policial na Praça Princesa Isabel, na última quarta-feira. Antes, o Cratode atendia em média 134 dependentes químicos por dia. Nos últimos dias, o número subiu para 165. O centro funciona como um pronto atendimento e encaminha os dependentes químicos para os serviços de saúde. Você precisa oferecer portas de saídas variadas, desde a oferta de apoio social, assistencial, não é socioassistencial, apoio de saúde, e muitas vezes a continuidade é difícil pela própria característica da doença, pela própria característica do usuário. Então tem um trabalho de abordagem, tem um trabalho de motivação para essas pessoas virem, tem pessoas que não querem, então elas precisam receber outros tipos de apoio. Esse apoio é fundamental.
Por isso, a estrutura tem que estar preparada para receber quem já deu o primeiro passo. Quando eu começo a ficar 6 dias, 2 e começo a ficar menos na praça ali usando droga, parece que o cerco está se fechando para mim e eu estou enfrentando lutas aí que eu não queria estar enfrentando agora nessa situação que eu tô. No Rio de Janeiro, o Batalhão de Operações Especiais da PM faz uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Os policiais estão na comunidade por causa da guerra entre traficantes rivais, que tem tirado a tranquilidade dos moradores há 4 dias. O BOP chegou ao Morro dos Macacos bem cedo e alertou os moradores pelas redes sociais. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento nos acessos e no alto da comunidade, à procura de bandidos e armas. Numa das esquinas da rua Barão do Bom Retiro, um blindado foi usado como base da operação. Fica perigoso pra gente ter cidadão, não tem nada a ver com isso. À noite e durante a madrugada na internet, avisos de confrontos e relatos de terror. Quase morri ao entrar de carro por engano no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, hoje. Tiros no Morro dos Macacos entre o antigo zoológico e o túnel Noel Rosa. Tem sido assim desde quarta-feira. Bandidos rivais do Morro São João, no Engenho Novo, invadiram o Morro dos Macacos. Desde quinta, 8 escolas da região não abriram. O Centro Municipal de Saúde e a Clínica da Família suspenderam as visitas domiciliares. Ontem à tarde, parentes enterraram o corpo do catador de recicláveis Eduardo da Cruz Guimarães, morto durante um confronto. A despedida foi no cemitério do Catumbi. Eduardo foi atingido por um tiro na perna quando estava a caminho de casa no alto do Morro dos Macacos. E, segundo a Associação de Moradores, não pôde ser socorrido imediatamente por causa do tiroteio. Ele chegou a ser levado para o hospital do Andaraí, mas não resistiu. Eduardo gostava de cantar rap e era conhecido na comunidade como MC Dallas. O meu irmão, ele era muito querido na comunidade, entendeu? Vai deixar muita saudade aí na comunidade, a ponta, a comunidade do Morro dos Macacos. Um homem apontado pela polícia como traficante também foi baleado e está internado sob custódia. O sábado já é o 4º dia seguido de tiroteio aqui no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Com medo, algumas famílias pediram abrigo a parentes e deixaram a favela. Outros moradores que trabalham até tarde dizem que são obrigados a passar a noite na rua com medo de voltar para casa. E fazem um apelo. A gente não tem paz para dormir, para sair para trabalhar, para voltar para casa, nem mesmo para ficar dentro de casa. A gente precisa de paz, Vila Isabel precisa de paz. E a polícia investiga o roubo de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus no Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na região noroeste de Belo Horizonte. Imagens da câmera de segurança flagraram a ação. A imagem já foi recuperada. O Júlio César Santos tem as informações. Essa imagem já está em poder da Arquidiocese e está aqui, ó, na igreja, no Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres. Então, quem visitar a igreja hoje vai poder contemplar essa imagem. Nem os templos religiosos, um local de contemplação, de oração, estão livres desses bandidos. A igreja foi invadida ontem à noite, na verdade, ontem à tarde. Ela estava aberta. Então, um homem entrou aqui na igreja e aí aproveitou que ela estava vazia, subiu num aparador e pegou essa imagem. Esse homem de camisa amarela chega ali, aproveita que não tem movimento nenhum, fica olhando a imagem, aproveita, sobe nesse aparador, tem até uma certa dificuldade, retira o Sagrado Coração de Jesus e sai tranquilamente. Imagens externas da igreja, do lado de fora, também mostram ele andando aí com essa imagem debaixo do braço já enrolada e depois sai para a rua e desaparece, viu? A polícia não informou como recuperou essa imagem, mas ela já está aqui na igreja, mas as investigações continuam. A polícia disse que o homem de camisa amarela, que aparece ali nas imagens e furtou a imagem, ainda não foi identificado e continua foragido. O sábado foi de vacinação na capital paulista. Todas as unidades de assistência médica ambulatorial integradas com UBS abriram hoje para aplicar doses contra a Covid-19, gripe e também outras doenças. Serviço importante, ainda mais porque a vacinação da 4ª dose empacou na capital. O Felipe Guedes acompanhou a movimentação durante a manhã.
A vacinação de Covid, né, a quarta dose, você disse que está empacada, 53% de cobertura vacinal, mas tem cobertura vacinal baixa também para as vacinas muito importantes das crianças, poliomielite, sarampo, a pentavalente, que protege contra 5 doenças, então os pais precisam ficar ligados na carteirinha de vacinação. A Adriana trouxe os 3 hoje, mas só um vai tomar vacina. Só o Denis vai tomar as vacinas de 4 anos. E todo mundo está com a carteirinha em dia? Em dia, já tomaram a segunda dose, eu já tomei a terceira dose, tá todo mundo certo. Covid, né? Ele tomou, fez a campanha essa semana na escola, ele tomou, tá tudo certo, todo mundo bem. E morreu hoje, vítima de um mal súbito, o cineasta Breno Silveira. O Guilherme Peixoto tem as informações. Breno Silveira tinha 58 anos e passou mal quando estava num set de filmagens na cidade de Vicência, no interior de Pernambuco, a cerca de 80 quilômetros da capital, Recife. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vicência e também pela Conspiração Filmes, a produtora da qual ele era sócio aqui no Rio de Janeiro. O diretor tem uma longa carreira e dirigiu grandes filmes do cinema brasileiro, como Dois Filhos de Francisco e Gonzaga, de Pai para Filho, 2 sucessos de público, assim como Era Uma Vez. Atualmente, dirigiu o filme Dona Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro. A carreira de Breno começou no início da década de 90, como diretor de fotografia do filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati. O humorista Hélio de la Penha, que foi dirigido por ele, lamentou a morte numa rede social. Você vai ver outras informações sobre a morte de Breno Silveira logo mais no Jornal Nacional. Do Rio de Janeiro, Guilherme Peixoto, para o Brasil TV. Em homenagem ao diretor Breno Silveira, a TV Globo vai exibir hoje no Supercine, depois do Altas Horas, o filme Dois Filhos de Francisco. Vamos para o intervalo a seguir. Um patrimônio em risco. Casarões que guardam a história da capital federal sofrem com o abandono. Brasil TV de volta falando sobre a Vila Planalto, onde fica um conjunto de 5 casarões que guarda a memória da criação de Brasília. Esse patrimônio está cada vez mais ameaçado por causa do abandono. Veja na reportagem do Hugo Evaristo. O que hoje é só abandono representa muito para a família da Maria. Foi aqui que ela aprendeu a bordar. E os filhos tiveram um primeiro contato com um computador. Muito carinho, porque hoje eu tenho filhos formados nessa área de tecnologia e estão muito bem, e eles iniciaram aqui. É muito importante esse espaço para a gente, assim, de arrepiar, que toca profundamente o coração. Estamos no conjunto Fazendinha, na Vila Planalto. Esses casarões que hoje estão desabando guardam a memória da construção de Brasília. Aqui moravam engenheiros que ajudaram a erguer a nova capital. Os imóveis de madeira sofrem com a falta de manutenção. Com o passar dos anos, o espaço também abrigou equipamentos públicos. Aqui onde funcionava a subadministração da Vila Planalto, o Mato Alto toma conta e tem escoras de madeira. A comunidade conta que a estrutura foi tomada por cupins e precisou ser desocupada. O acesso a todo o conjunto foi fechado. É doloroso ver isso aqui, é cruel com toda a comunidade e com todo o DF, porque isso aqui é um patrimônio do DF do Brasil. Bem perto dali, a antiga Casa Coping, que realizava trabalhos assistenciais, hoje virou moradia, mesmo com o complexo fechado. Foi feito um cercamento que agora impede, inclusive, que a comunidade tenha acesso. E era a comunidade que ainda vinha, zelava, olhava, se reunia, né, fazia os debates aqui dentro do espaço. O único imóvel que ainda resiste ao tempo é esta casa de acolhimento para crianças com deficiência. A coordenadora conta que há mais de 30 anos a manutenção é feita com o apoio da comunidade. Nossa maior preocupação era a parte elétrica, que mais nos incomodava. E com o movimento aqui dessa turma, né, ativa, e para manter essa estrutura aqui desse conjunto, desse complexo Fazendinha, nós conseguimos, no ano passado, que fosse revitalizado a parte elétrica. Em outubro de 2020, o GDF anunciou a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um plano de revitalização do espaço. Na época, o GDF anunciou a transferência da gestão do complexo Fazendinha da Secretaria de Habitação para a Secretaria de Cultura. Mas a comunidade diz que de lá para cá, praticamente nada mudou.
Nós entramos com ação civil pública em 2013, então já tem mais de 7 anos que essa sentença foi dada. O que a gente pensa é que por não ter morado nessas casas, grandes vultos da história, o governo não dá a menor atenção. A Vila Planalto é um patrimônio histórico do DF, não é qualquer coisa. Deveria ter mais respeito com a população da Vila Planalto, com a história da Vila Planalto, porque isso é a história de Brasília. A Secretaria de Cultura do DF ainda não respondeu sobre os pedidos dos moradores. E ontem foi sexta-feira 13, né? Lá em Jaú, no interior paulista, uma antiga tradição foi retomada depois de 2 anos de suspensão por causa da pandemia. Acredite, teve passeio noturno no cemitério. É um espetáculo de terror que também ajuda a contar a história da cidade e, olha, reúne muita gente. Dá uma olhada. Pelo tanto de gente na porta do cemitério, já dava para ver que essa sexta-feira 13 seria marcante. Famílias, gente de todas as idades, em busca de um programa, digamos, diferente. A Raíssa, de 9 anos, veio com a mãe dela. Ou melhor, a mãe só veio por causa da filha. Meu pai sempre ficou falando que ele sempre vinha, ele gostava, era legal. E aí eu fiquei enchendo o saco dele pra vir, porque ele falou que quando tivesse a gente ia vir. E você não tá com medo? Um pouquinho, mas a gente encara. Eu tô morrendo de medo, eu morro de medo. Mas vou acompanhar ela hoje. Quando os portões do cemitério se abriram, foi aquele misto de ansiedade, curiosidade e um pouquinho de receio. Quem recepciona o público é o coveiro do cemitério. Não de verdade, claro, mas um ator que dá vida ao guardião das sepulturas. Vocês podem olhar todas as pessoas que estão aqui, sepultadas e enterradas, eu que abri a cova delas. Durante o passeio, ele pede para que os visitantes tenham respeito pelo espaço e pelas pessoas que estão ali enterradas. Com lanterna na mão e olhares atentos, o passeio é feito por entre os milhares de túmulos. E é preciso estar atento mesmo, porque vez ou outra aparece alguém em busca de uma vítima, como essa noiva. Foi meio tenso o negócio, mas agora já se acostumei. É bem legal, sim. Eu recomendo bastante a turma. Além de criar toda essa atmosfera de terror no cemitério à noite, em plena sexta-feira 13, o objetivo aqui do passeio é maior que isso. Por meio das sepulturas e das pessoas que estão enterradas aqui, a ideia é que os visitantes possam conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. Durante o passeio, são feitas algumas paradas em túmulos de personalidades. Neles, atores dão vida à própria pessoa enterrada ou alguém da família, como no caso da sepultura do comandante João Ribeiro de Barros, onde a mãe dele conta a história do filho, um dos pioneiros da aviação brasileira. O mesmo oceano que há de banhar eternamente essa terra, tão grande nas suas riquezas, tão grande na sua história. João Ribeiro de Barros. O meu filho. É válido, é uma história, Jaú tem história, né? Os túmulos também, as pessoas que estão aqui, né? Eu acho que tem que ter muito respeito. Vale muito a pena, é bem gostoso. Bom, enquanto os visitantes estão fazendo o passeio guiado aqui pelo cemitério, dá só uma olhada. Os outros atores ficam todos prontos esperando ao lado do túmulo, para que quando os visitantes cheguem até aqui, ele possa contar a sua história. O passeio noturno já virou uma tradição em Jaú. Ele é realizado desde 2011. Nos últimos 2 anos, foi suspenso por conta da pandemia. O evento é organizado por um grupo da cidade com apoio da prefeitura. Cultura não é só show, né? Cultura é muito grande, muito ampla e temos que valorizar principalmente esses artistas que nós temos aqui, que deu para notar o material humano tão nobre que temos na nossa cidade de Jaú. Tranquilo, né? Todo mundo traz a sua lanterna, clareia, mas não tem perigo não tem medo nenhum. O único perigo é não aprender as coisas que eles têm para nos mostrar. Medo não, medo é dos vivos, né? Tá aí, olha, o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana, aproveite seu domingo e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.